Olá, meus queridos, olá, minha turminha. Bem-vindo ao canal Euclides e Companhia e bem-vindo de volta àqueles que já estão aqui. Eu sou a professora Ana Sarmento, a professora aqui do canal Euclides e Companhia, um canal que facilita a matemática para vocês. Bem, meus queridos, né? Nós vamos hoje ver um assunto interessante que vocês viram lá no sexto ano, certo? E que voltam a rever no oitavo, né? Que são raízes quadradas. Pessoal, eu só quero avisar que quem está entrando pela primeira vez no canal, dá uma pausazinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, né? Toca no sininho, dá um like, né? Um positivo aí, compartilhe para os coleguinhas, para vocês ficarem sempre recebendo esses vídeos. Tá ok, meus queridos? Então vamos lá. Continuando aqui nosso assunto, eu havia falando números racionais, que é um conjunto de números racionais. Se vocês estudaram o conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números inteiros e depois o conjunto dos números racionais. Hoje nós vamos dar uma olhadinha no conjunto dos números racionais referentes a raízes. Vocês estudaram lá no sexto ano, raízes, né? Quadradas. E vocês voltam a ver de novo esse assunto, tá bom? De uma maneira mais diferente. Números racionais e raízes quadradas. O que são quadrados perfeitos, gente? Quadrados perfeitos são números que vocês viram, né, que possuem raízes quadradas exatas, né? Aqueles números que possuem raízes quadradas exatas são números quadrados perfeitos, né? Então, vocês viram o seguinte, né, que raiz é esse sinal aqui que tá aqui, tá vendo essa raizinha aqui, né? E aqui é o chamado de raiz, não, isso aqui é chamado de o radicando. Tá vendo? É o radical, desculpe. O número 25 aqui é o radicando e o 5 é a raiz, né? Aí vocês aprenderam assim lá no sexto ano. Exemplo 1, 25 é um quadrado perfeito, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Então, a raiz de 25 é 5. Ou seja, raiz é uma operação oposta da potência, né? Que vocês estudaram. 5 ao quadrado, quer dizer, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a raiz de 25 é igual a 5. Exemplo 2, 9 é um quadrado perfeito, pois 3 ao quadrado é igual a 9, ou seja, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a raiz quadrada, quando não tem nenhum número aqui em cima, quer dizer raiz quadrada. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Não foi assim que vocês aprenderam? Foi, né? Muitos números. Muita gente aprendeu assim, outros de outra forma, né? Agora eu quero ensinar vocês hoje uma coisa interessante, a geometria e os quadrados perfeitos, para vocês compreenderem um pouquinho mais esse assunto, tá bom? A geometria e os quadrados perfeitos. Olha, presta atenção. Quando a pessoa fala assim, um número, ele é um quadrado perfeito, né? Aí você diz, eu vou ter que tirar a raiz quadrada para saber se é um número quadrado. Mas através da geometria a gente consegue perceber isso. Presta atenção. O número 16 é um quadrado perfeito, pois para construir um quadrado com 16 quadradinhos de uma unidade de comprimento, vamos supor que, você pega um quadradinho aqui de unidade de comprimento, como esse aqui, você tá vendo esse quadradinho aqui? Ele tem uma unidade de comprimento. Cada lado dele tem uma unidade, vale 1. Aí você vai construir um quadrado maior com 16 quadradinhos, certo? Aí você começa a botar enfileiradozinho, ó. Um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, certo? Vamos preencher isso aqui com 16 quadradinhos, tá bom? Aí vocês aqui colocam 8 quadradinhos, bota mais uma fileira de 4 quadradinhos, tá bom? Aí vocês botam um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, 5 quadradinhos, 6 quadradinhos, 7 quadradinhos, 8 quadradinhos, tá bom? Aí vocês vêm aqui e colocam mais outra fileira até completar 16, tá bom? Aí vai ficar 12, né? Que você vai botar 8 mais 4, 12, né? Aí vocês podem contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadradinhos, certo? Aí, por fim, vocês completam os 16 quadradinhos de uma unidade. Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, você completou os 16 quadradinhos. Observe o seguinte. Você formou aqui um quadrado. Por que um quadrado, Porque, preste atenção, você tem aqui o que é um quadrado? É um quadrado, uma figura, né? Uma figura geométrica, né? Um polígono que tem os lados iguais, com as mesmas unidades, mesma quantidade, né? O mesmo comprimento. Vamos contar aqui. Aqui na base, quantos quadrados tem? 1, 2, 3, 4. Aqui no lado dele tem quantos? 1, na altura, 2, 3, 4. É um quadrado, senão aqui tem 16 quadrados, ele é um quadrado perfeito. É por isso que o número 16, ele é um quadrado perfeito, porque ele forma um quadrado perfeito. Essa é a forma geométrica de representar um número quadrado perfeito.
Vamos agora para o número 14. Ó, o número 14 não é um quadrado perfeito. Mas vamos perguntar, por que, Pro? Se você pegar os mesmos quadradinhos de 1 centímetro aqui, ó, esse aqui, tá vendo do lado, aqui do seu lado esquerdo, e formar, botar 14 quadradinhos, um sobre o outro assim, vamos ver o que acontece, tá? Vamos pegar primeiro e formar 4 quadradinhos. Depois você pega, botar mais 4 quadradinhos, né? Vamos formar 8 quadradinhos. Você vai pegar os 14 quadradinhos, tá bom? Depois, essa outra figura aqui, ó, do lado esquerdo, 8 quadradinhos. Do lado direito, você tem 12 quadradinhos. Pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadradinhos de uma unidade. Aí você vem aqui, certo? E tem os 14 quadradinhos. Preste atenção, você tem 14 quadradinhos aqui, ó, certo? Esses 14 quadradinhos. Eu vou ver aqui se eu vou marcar para vocês contarem comigo, tá? Eu devia até ter marcado os outros. Vamos marcar aqui para ver, né? Vamos pegar a tinta preta. Não pegou, não. Nossa, vamos pegar aqui. Cor da tinta. Pronto, acho que agora foi. Foi. Vamos contar, né? Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Nós temos aqui 14 quadradinhos. Mas vocês podem observar, gente, que eles não formam um quadrado perfeito. Não formam um quadrado. Vocês podem colocar... As fileiras podem ser formadas de 3 quadrados, ou de 2 quadrados, ou de 4 quadrados. Mas eles nunca vão formar um quadrado. Eles não vão fechar um quadrado perfeito. Por quê? Presta atenção. Um quadrado, como eu havia dito a vocês, ele tem que ter... Nos lados dele, tem que ter o mesmo número de quadrados. Você observa que aqui, ó... Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui também tem na base, no lado dele, na altura, 1, 2, 3, 4. Na base, 1, 2, 3, 4. Mas no outro lado, ó, 1, 2, 3, só tem 3 quadrados. E na base de cima, que é o lado de cima, só tem 2. Ou seja, isso aqui não é um quadrado. Não forma um polígono, um quadrado de 4 lados iguais. Então, por isso que eu disse a você que o quadrado não é um quadrado perfeito, porque ele não forma. Se você pegar 14 quadradinhos de qualquer comprimento de 1 centímetro, ele não vai formar um quadrado perfeito, tá bom? Vocês podem fazer isso, gente, com qualquer número. Qualquer número que vocês fizerem, vocês tentem fazer com o número 18 e formar quadradinhos para ver se ele vai formar um quadrado perfeito. Tentem fazer com o número 25, certo? Pegue outros números que sejam mais baixos, né? E façam. Aqueles que fecharem um quadrado perfeito, ou seja, o mesmo número de quadrados de todos os lados, ele vai formar um quadrado perfeito. Então, ele é um quadrado perfeito, ok? Isso aqui é uma dicasinha legal, geométrica, para vocês entenderem, através da geometria, o que é um quadrado perfeito, ok? Bye, bye, meus queridinhos. Até a próxima. Nós vamos continuar falando sobre raízes, tá bom? No próximo assunto. Bye, bye, queridos.